Olá, mais uma vez estamos aqui no canal Que Dia é Hoje e os seus direitos, e agradeço muito por vocês estarem aqui mais uma vez. Não deixe de se inscrever, comentar e compartilhar. E vamos lá desvendar que dia é hoje. Dia é hoje. Hoje é 19 de setembro, Dia Nacional do Teatro e Dia Nacional do Teatro Acessível. Essa data é destinada a homenagear uma das manifestações artísticas mais antigas da humanidade, né? E como é o Dia Nacional de Teatro, né, em especial aos nossos artistas, né, de teatros brasileiros, né? A primeira forma de teatro ela surge no Oriente, né? Apesar de ser um conceito de teatro relacionado com rituais religiosos, né? O teatro, como forma de arte, ele surge apenas na Grécia Antiga, né? Acredita-se que no século IV a.C. E ele ocorria em meio a festivais de consagração ao deus Dionísio, né? Cultuado como deus do vinho e das festas. E os atos eram encenados com máscaras, né? E apenas por homens, já que as mulheres na Grécia Antiga não eram consideradas cidadãs. No Brasil, o teatro ele nasce no final do século XVI e também tinha como objetivo espalhar uma crença religiosa, né? Por aqui, o teatro chega nessa época, né, quando o Brasil passa a ser colônia de Portugal, e os colonizadores eles desembarcam aqui com padres jesuítas, com a missão de impedir o crescimento do protestantismo, né? E para tanto eles promoviam o ensino da catequese aos índios, né? E viram no teatro uma forma ainda mais eficaz de fazer isso, né? Porque fascinava mais ainda, né, os nativos através do teatro, de imagens, né, de representações, do que educá-los apenas pelo ensino bíblico, né, apenas o que estava escrito na Bíblia, né? E o teatro como forma de entretenimento, né? O teatro como a gente tem hoje, né, como forma da gente se entreter, se divertir, ele só começa a ser comum no Brasil após a chegada da família real portuguesa, né, que se deu em 1808. Naquela época, o rei costumava convidar, né, companhias de teatros estrangeiras para fazer as apresentações, né? Suas apresentações para a nobreza, né? No entanto, em meados do século XIX, começam a surgir os primeiros grupos de teatros nacionais, principalmente ainda no gênero cômico, né? E mais tarde, essa manifestação artística sofre um retrocesso significativo, por causa da censura imposta pela ditadura militar, né, que se deu a partir do ano de 1964. O fim da ditadura militar ele significou um novo fôlego e uma nova relevância para os artistas e para o teatro. Profissional do dia. Hoje temos uma convidada ultra especial, né? Hoje é o dia do teatro acessível, né? E temos a honra, né, o prazer de receber aqui no canal a atriz, acrobata e trapezista Ana Lu Faria, que vai trazer um pouco da sua experiência profissional, né, na área. E na descrição do canal, né, você pode ter acesso às redes sociais dela para que você possa conhecer um pouco melhor sobre o seu trabalho. Oi pessoal, tudo bem?
Eu me chamo Ana Lu Faria, eu sou atriz, acrobata, trapezista e sou cega. Isso mesmo, eu tenho deficiência visual. E hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre um dia comemorativo, o Dia Nacional do Teatro Acessível. O teatro começou muito tempo atrás. Ele deu origem com a necessidade do homem de se comunicar, de se relacionar com a natureza. O homem primitivo, ele realizava rituais, danças, e com isso o teatro foi se evoluindo até chegar aos dias de hoje. Bom, o meu contato com o teatro, ele veio na minha adolescência. Inicialmente eu fiz um curso livre de teatro e por incentivo da família eu acabei ainda seguindo um pouco nessa profissão. No futuro eu acabei indo parar no circo e a arte sempre esteve do meu lado, sempre esteve próximo a mim. Eu só vim ouvir falar em teatro acessível há pouco tempo atrás e hoje é fundamental que uma pessoa com deficiência tenha direito ao teatro, às artes, ao cinema, ao circo, à música, à dança. E em comemoração ao Dia Nacional do Teatro Acessível, a gente precisa falar um pouco do que é esse teatro. O teatro acessível, ele vem para poder oferecer às pessoas com deficiência, seja ela uma pessoa que não enxerga, ou uma pessoa que não escuta, ou uma pessoa que tenha uma dificuldade de locomoção, seja ela temporária ou definitiva. Quando a gente assiste uma apresentação de teatro acessível, a gente tem disponível a audiodescrição, que auxilia as pessoas cegas, a legendagem e a caixa de libras, né? Aquela caixinha que fica do lado, ou então, se é presencialmente num teatro, a gente tem uma pessoa que fica ao lado no palco, ou próxima ao palco, fazendo a língua de sinais, libras. A gente também tem que parar para pensar que o teatro ele precisa ser difundido e apresentado e divulgado para que as pessoas tenham a oportunidade de também estar trabalhando com isso. A gente sempre pensa na formação de plateia para que as pessoas conheçam o teatro. Mas e as pessoas que estudam, que se formam e que têm a necessidade de trabalhar com a arte, com o teatro? O teatro precisa ser oportunizado para todos. As empresas, os espaços culturais, as escolas, elas precisam estar preparadas para isso, para poder atender a todo o público que se ousa e que se entrega à arte do teatro. O teatro, ele toca as pessoas, ele promove um encantamento, uma magia, e isso tem que ser oferecido para todas as pessoas, para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os idosos, para as pessoas que não enxergam, para as pessoas que não escutam, para as pessoas que têm uma certa dificuldade de locomoção ou de compreensão na linguagem. Então, vamos se desafiar, vamos sair da zona de conforto, vamos se alertar para as políticas acessíveis e ofertar um teatro acessível para todos. Curiosidades do dia. Estudando para trazer esse conteúdo para vocês, me topei com algumas curiosidades sobre o teatro e não poderia deixar de trazer para vocês no vídeo de hoje, né? E uma primeira curiosidade é sobre a primeira peça teatral, né, que na verdade não se tem ainda ao certo, né, não se sabe ao certo qual foi, né, mas porém existem algumas informações que apontam que a primeira peça teatral ela tem ocorrido em 2500 a.C. Isso se deu no Egito Antigo. E a peça foi sobre o mito de Osíris e Ísis, né? Uma outra curiosidade interessante é merda no teatro, né? Merda no teatro é sinônimo de boa sorte, né? Por isso, antes dos profissionais entrarem em cena, é muito comum eles desejarem merda um ao outro.
A tradição vem da época do reinado da Rainha Elizabeth I, na Inglaterra de 1558, né? Quando as pessoas iam de carruagem, né, guiados por cavalos, assistir às peças em praça pública, né? Então, quanto mais cavalos, mais excrementos, né, ficavam espalhados naquela praça, né? Isso queria dizer que a peça foi um sucesso, né? Porque tinha bastante público, né? Uma outra curiosidade interessante é que o percussor do teatro moderno brasileiro foi a peça Vestido de Noiva, do escritor Nelson Rodrigues, né? Um escritor sensacional, muito conhecido. E ela foi encenada pela primeira vez em 1943, e ela deu início ao processo de modernização, né, do teatro brasileiro. A história fala de uma jovem, né, que foi atropelada e que relembra, né, os conflitos com a irmã, né? E a dramatização ela mostra, né, ações simultâneas em 3 planos, né, da realidade, da alucinação e da memória. Tivemos ainda censura no Brasil, né? Tivemos censura quanto ao teatro, né? Assim como outras expressões culturais, o teatro também ele sofre censura, né? Na década de 60, com a ditadura militar. Há relatos de invasão, né, policial durante até apresentações, né? Agressões e sequestros de atores, né? Porém, a quinta arte teve papel fundamental na resistência, abordando assuntos sociais e políticos. Os grupos da época, Teatro de Arena, Teatro Oficina e Opinião, foram os que mais lutaram contra a repressão da época, né? E você sabe qual é a peça mais famosa do mundo? Não sabe não? A peça mais famosa do mundo é Romeu e Julieta. É a peça mais famosa do mundo, isso mesmo. A tragédia de William Shakespeare, né, escrita entre 1591 e 1595. É o espetáculo mais lembrado, né, quando o assunto é teatro. O clássico conta a história de 2 adolescentes apaixonados, cuja morte acaba unindo suas famílias que viviam em pé de guerra. Porém, a peça mais montada, né, do mundo até hoje foi o clássico Hamlet, também escrita por William Shakespeare. Ela foi escrita por ele entre 1559 e 1601. E a peça ela reconta a história de como o príncipe Hamlet tenta vingar a morte de seu pai, que foi envenenado pelo seu próprio irmão. Seus direitos. Em 19 de setembro se aprova ainda um projeto de lei 6.139, né? Isso no ano de 2013. Né? Foi aprovado na Câmara dos Deputados e foi acordado que seria celebrado o Dia Nacional do Teatro Acessível, né? Essa lei ela tem o objetivo de celebrar e divulgar a cultura por meio de atividades cênicas que utilizem práticas de acessibilidade físicas e cognitivas, promovendo assim maior acesso da sociedade brasileira aos direitos culturais, né? A iniciativa dessa lei ela surgiu de uma campanha, né, que Teatro Acessível, Arte, Prazer e Direitos, idealizada, né, e lançada pela organização não governamental Escola de Gente, Comunicação e Inclusão. Essa ideia surge em 2011, né, e de uma audiência pública na Câmara dos Deputados em maio de 2013, né, quando diversos especialistas discutem sobre o tema. E a criação da data ela tem como objetivo reforçar a divulgação da causa, já que a inclusão social, né, e cultura, né, na verdade a inclusão social
né, e cultural ainda não é vista como algo tão importante, né? E tramitando, né, entre as casas legislativas, né, Senado Federal e Câmara Municipal desde 2011, o projeto de lei foi transformado em lei ordinária e posto em vigor em 9 de setembro de 2017, 10 dias antes da data em questão, né? Bom, amigos, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem todos na santa paz de Deus. Se inscreva, comente e compartilhe. Lute sempre pelos seus direitos. Não deixe a injustiça prevalecer. Muito obrigado a todos e até amanhã.